fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, arrisca agora. Ele era um rei poderoso, exaltado como um deus pelos homens, mas sua arrogância o conduziu a um fim trágico e inesperado. Num único momento, toda a glória que ele havia acumulado foi destruída de maneira abrupta e terrível. Vermes o consumiram diante de uma multidão perplexa, paralisada pela cena que presenciava. Esse desfecho não foi fruto de ações humanas, mas uma intervenção direta da justiça divina. A mão de Deus se levantou contra o homem que ousou reivindicar para si a glória que pertence unicamente ao Senhor. O episódio, registrado nas Escrituras, permanece até hoje como um poderoso aviso para aqueles que desafiam a soberania celestial. Agora, você irá mergulhar nos detalhes dessa história impactante, narrada em Atos capítulo 12, e descobrirá como essa morte expôs a fragilidade do orgulho humano frente à majestade incomparável de Deus. Herodes Agripa. Primeiro, era um líder notável, conhecido tanto por sua ambição desmedida quanto por sua habilidade estratégica. Sua trajetória como rei da Judéia reflete a figura de um governante que buscava agradar aos romanos e judeus de maneira calculada, exercendo sua autoridade com astúcia. Herodes Agripa, primeiro neto de Herodes o Grande, governava sob o apoio do imperador romano e desfrutava da simpatia dos líderes judeus, consolidando seu status em um período de intensas tensões políticas e religiosas. Dentro do contexto de Atos capítulo 12, Herodes surge como um oponente implacável da igreja primitiva. Ele não apenas perseguia os cristãos, mas também buscava fortalecer sua popularidade ao agir contra os seguidores de Jesus. A narrativa bíblica relata que Herodes ordenou a execução de Tiago, irmão de João, com a espada, gerando pavor entre os discípulos e agradando os líderes religiosos, que viam no cristianismo uma ameaça às tradições. Esse ato brutal é destacado em Atos capítulo 12, versículo 2, evidenciando o ambiente hostil enfrentado pela igreja naquele tempo. Com a morte de Tiago, Herodes enxergou uma oportunidade de aumentar ainda mais seu poder ao prender Pedro, uma das figuras mais influentes da igreja nascente. O plano era claro: executar Pedro publicamente após a Páscoa, em um espetáculo que reforçaria sua influência entre os líderes judeus. Esse episódio marca o início de uma série de eventos que demonstram o confronto entre a autoridade humana e a soberania divina. Atos capítulo 12, versículo 4, revela que Pedro foi lançado na prisão sob vigilância rigorosa de 4 escoltas de soldados, uma medida que refletia o temor que a liderança cristã despertava nos governantes. A tensão política em Cesareia completava o cenário. Herodes firmava alianças para preservar o equilíbrio numa região repleta de conflitos. Essa cidade, construída por Herodes o Grande, era um símbolo do domínio romano na Judéia e representava o poder daqueles que governavam a partir dali. Como capital administrativa romana, Cesareia era o palco de decisões que influenciavam diretamente a delicada relação entre judeus, romanos e cristãos. O reinado de Herodes Agripa I, embora impressionante do ponto de vista político, foi profundamente marcado por uma ambição desenfreada e por sua incessante busca de glorificação pessoal. Esse cenário histórico nos ajuda a compreender como os eventos que culminaram em sua morte evidenciam não apenas sua fragilidade como governante, mas também a soberania incomparável de Deus. A narrativa bíblica cria um contraste impactante entre a autoridade terrena de Herodes e o poder divino que se manifesta nos momentos mais decisivos. Herodes, sempre sedento por reconhecimento e influência, enxergou uma oportunidade estratégica ao se aliar aos líderes judeus na perseguição aos cristãos. Ele sabia que, ao eliminar figuras proeminentes do movimento, consolidaria sua posição política e agradaria aqueles que consideravam o cristianismo uma ameaça às tradições religiosas. A execução de Tiago, irmão de João, marcou o início de sua campanha meticulosamente planejada, mas foi apenas o primeiro passo de uma ofensiva ainda maior contra a igreja primitiva. Após a morte de Tiago, Herodes voltou sua atenção para Pedro, uma figura central entre os seguidores de Jesus. Pedro simbolizava não apenas a liderança espiritual da igreja, mas também a resiliência e a esperança de um grupo que desafiava as pressões políticas. Determinado a enfraquecer o cristianismo, Herodes planejou prender e executar Pedro publicamente, acreditando que esse ato solidificaria ainda mais sua influência perante os líderes religiosos.
Atos capítulo 12, versículo 4, descreve como Pedro foi preso sob rigorosa vigilância, com 4 escoltas de soldados designadas para mantê-lo sob custódia. Mesmo diante dessa ameaça, a igreja permaneceu firme. Enquanto Pedro estava encarcerado, os cristãos se uniram em oração constante, clamando pela intervenção de Deus. Esse momento de fé inabalável é destacado em Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A atitude dos seguidores de Cristo demonstrava sua confiança absoluta na soberania divina, mesmo em meio à perseguição. Na véspera de sua execução, algo extraordinário aconteceu. Pedro, acorrentado entre 2 soldados, dormia profundamente quando um anjo do Senhor apareceu em sua cela. Uma luz celestial iluminou o ambiente, e o anjo tocou Pedro, ordenando que ele se levantasse. As correntes caíram de suas mãos, e ele foi instruído a vestir-se e seguir o anjo para fora da prisão. Atos capítulo 12, versículos 7 a 10, narra com detalhes esse momento milagroso. A libertação foi tão tranquila e surreal que Pedro inicialmente acreditou estar sonhando. A fuga de Pedro colocou Herodes em uma posição de extrema vergonha e ira. Ao amanhecer, a ausência de Pedro foi descoberta, apesar da vigilância rigorosa. Furioso e sem respostas plausíveis, Herodes ordenou uma investigação rigorosa. Sem resultados, ele puniu os guardas responsáveis com a pena de morte, revelando não apenas sua frustração, mas também sua incapacidade de conter os planos divinos. Esse episódio evidencia um contraste poderoso entre a limitação do poder humano e a supremacia divina. Enquanto Herodes acreditava ter controle absoluto, a libertação de Pedro mostrou que nenhuma força terrena pode frustrar os desígnios de Deus. Para a igreja, o milagre trouxe fortalecimento e renovação de fé, enquanto Herodes se isolava cada vez mais em sua luta contra o cristianismo. Ao se retirar para Cesareia, Herodes buscava redirecionar sua atenção para questões administrativas, mas era evidente que o impacto de seus fracassos em Jerusalém o acompanhava. A libertação de Pedro não foi um evento isolado, mas sim uma declaração inequívoca da autoridade de Deus sobre qualquer governante humano. Esse acontecimento abriu caminho para o desfecho final em Cesareia, onde o juízo divino seria demonstrado de forma ainda mais poderosa. Após os eventos em Jerusalém, Herodes retirou-se para Cesareia, uma cidade de enorme importância tanto política quanto cultural. Construída por seu avô, Herodes o Grande, Cesareia era um símbolo imponente do poder romano na região e funcionava como capital administrativa. Foi nesse cenário, cercado pelo luxo de seu palácio, que Herodes buscou restaurar sua autoridade, abalada pelos fracassos em Jerusalém, especialmente sua tentativa frustrada de eliminar Pedro e enfraquecer os cristãos. O contexto era uma assembleia convocada para tratar de questões diplomáticas com os habitantes de Tiro e Sidom, cidades que dependiam de Herodes para o fornecimento de alimentos. Atos capítulo 12, versículo 20, descreve que essas cidades estavam em conflito com ele, mas conseguiram se reconciliar por meio de Blasto, o camareiro pessoal do rei. Essa aproximação abriu caminho para um evento grandioso, cuidadosamente planejado por Herodes para reafirmar sua majestade e consolidar sua posição de poder. No dia marcado, Herodes se apresentou diante de uma multidão imensa, vestindo trajes que impressionavam pelo esplendor. Historiadores relatam que suas roupas eram confeccionadas em prata reluzente, refletindo os raios do sol de maneira deslumbrante, o que lhe conferia uma aparência quase celestial. O ambiente estava meticulosamente preparado para exaltar sua imagem. E Herodes aproveitou a ocasião para impressionar tanto seus súditos quanto os aliados políticos. Postado de forma imponente, Herodes começou a discursar com eloquência. Sua voz ecoava pelo local, capturando a atenção do público, que, tomado pela grandiosidade do momento, exclamou em uníssono: "É voz de Deus, e não de homem." Essa aclamação, registrada em Atos capítulo 12, versículo 22, representou o auge do evento. Deslumbrados pela imponência de Herodes e sua aparência resplandecente, os presentes atribuíram a ele uma honra que deveria ser reservada exclusivamente ao Deus Altíssimo. Contudo, enquanto a multidão o aclamava, Herodes permaneceu em silêncio diante das palavras que o comparavam a uma divindade. Não houve qualquer manifestação de gratidão a Deus ou reconhecimento de que todo o poder emana do Criador. Em sua soberba, ele aceitou as adulações humanas, permitindo que o povo o colocasse no lugar de Deus. Esse momento de arrogância marcou o início de sua ruína, expondo um rei que ousava desafiar a glória divina.
Apesar da pompa exterior, a cena estava impregnada de pecado e idolatria. O comportamento de Herodes foi uma afronta direta à soberania de Deus. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Herodes violou essa verdade fundamental ao aceitar louvores que pertencem somente ao Senhor. Enquanto Herodes se deleitava na adoração do povo, ignorando as implicações de sua atitude, ele não sabia que o juízo divino estava à porta. Sua soberba, alimentada pela aclamação popular, criou o cenário perfeito para a intervenção de Deus. O silêncio de Herodes diante da idolatria foi a gota d'água que preparou o palco para sua queda, um evento que ficaria registrado na história como uma demonstração da soberania inquestionável de Deus. A celebração em Cesareia, tão rica em esplendor, era incapaz de mascarar a fragilidade de um homem que desafiava a glória divina. Esse episódio não apenas expôs sua vaidade, mas também antecipou um juízo divino que seria inescapável, um lembrete claro de que toda a autoridade humana está sujeita à vontade soberana do Senhor. Enquanto Herodes permanecia em seu trono, cercado pelo brilho ilusório de sua glória terrena, sua soberba atingia o limite tolerado por Deus. O ato de idolatria explícita por parte do povo, combinado com a aceitação silenciosa de Herodes ao ser chamado de Deus, foi o ponto de ruptura. Em sua justiça, Deus interveio diretamente, demonstrando que nenhum governante humano pode tomar para si a glória que pertence exclusivamente ao Senhor. Atos, capítulo 12, versículo 23, descreve o juízo divino de forma incisiva. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A punição foi tão rápida quanto severa. Herodes não teve sequer a chance de se arrepender ou justificar seus atos. O castigo foi imediato e sobrenatural, reafirmando que Deus não tolera a soberba nem a idolatria. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que esse conteúdo alcance mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative as notificações. Compartilhe com quem você ama e ajude a disseminar essa mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com tanto carinho para edificar sua vida. E não perca, no primeiro comentário e ao final do vídeo, deixamos uma playlist com mais conteúdo como este. Juntos podemos alcançar ainda mais corações. Continuando, Flávio Joséfo, renomado historiador judeu, complementa o relato bíblico com detalhes adicionais. Ele narra que Herodes foi subitamente acometido por dores lancinantes enquanto discursava, dobrando-se em agonia diante da mesma multidão que, instantes antes, o exaltava como Deus. Segundo Joséfo, essas dores evoluíram para uma enfermidade misteriosa, que o fez definhar ao longo de 5 dias até sua morte. Essa descrição intensifica o drama do evento, mostrando que o juízo divino foi não apenas imediato, mas também inquestionavelmente público. A simbologia de ser consumido por vermes carrega um peso significativo. Na cultura judaica, os vermes frequentemente simbolizavam corrupção e julgamento divino. Isaías, capítulo 14, versículo 11, afirma: Os teus vermes são a tua cama debaixo de ti e os bichos te cobrem. Esse paralelo reforça que a punição de Herodes foi não apenas física, mas também espiritual, evidenciando que aqueles que se exaltam serão inevitavelmente humilhados. O contraste entre a glória terrena, que Herodes tanto buscava, e a realidade de sua queda foi um poderoso lembrete da soberania divina. O homem que arquitetava alianças políticas e perseguia os seguidores de Cristo encontrou seu fim de forma humilhante, tornando-se um exemplo vívido para todos os que testemunharam sua ruína. Sua morte não apenas revelou a supremacia de Deus, mas também fortaleceu a fé dos cristãos, que viam mais uma vez a justiça divina em ação. A simbologia por trás de ser consumido por vermes é profundamente significativa. Na tradição judaica, os vermes frequentemente representavam corrupção e julgamento divino. Isaías capítulo 14, versículo 11, afirma: Os teus vermes são a tua cama debaixo de ti, e os bichos te cobrem. Esse simbolismo reforça que o castigo de Herodes não foi apenas físico, mas também espiritual. Um lembrete claro de que aqueles que se exaltam serão humilhados perante a majestade divina.
O contraste entre a glória terrena que Herodes tanto buscava e o desfecho humilhante de sua vida é uma poderosa ilustração do que acontece quando o homem desafia a autoridade de Deus. Ele, que arquitetou perseguições religiosas e manobras políticas em busca de poder, encontrou seu fim de maneira pública e degradante, tornando-se um exemplo vivo para aqueles que testemunharam sua queda. Esse evento revelou que o poder de Deus é absoluto e que sua glória não pode ser dividida com nenhum outro. A morte de Herodes foi também um marco decisivo para os cristãos e para os líderes políticos de sua época. A intervenção divina demonstrou de forma inequívoca que a soberania de Deus não pode ser contestada. Para a igreja primitiva, o evento confirmou a eficácia das orações e a proteção divina sobre o povo de Deus. Para os inimigos da fé, serviu como uma advertência. Os atos de oposição ao Evangelho têm consequências inevitáveis. Paulo reforça esse princípio em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A multidão que presenciou a cena ficou em choque. O rei, que momentos antes parecia invencível em toda a sua pompa, foi reduzido a um corpo frágil, vencido pela mão de Deus. A soberania divina foi confirmada diante de todos, e o ocorrido em Cesareia ecoou por toda a região, servindo como um lembrete poderoso do domínio absoluto do Criador sobre os reinos da terra. A morte de Herodes em Cesareia foi mais do que uma manifestação da justiça divina. Foi uma mensagem inequívoca sobre a soberania de Deus. Aqueles que participaram da celebração não puderam ignorar o impacto imediato da cena. O brilho das vestes do rei, que simbolizava luz e poder, deu lugar à escuridão da mortalidade e ao peso de sua fragilidade humana. Em instantes, o homem exaltado como Deus foi reduzido a um corpo atormentado, expondo a realidade da corrupção humana. Esse evento abalou profundamente o povo, especialmente aqueles que acreditavam na invulnerabilidade de Herodes. A lição transmitida por Deus através da morte de Herodes foi clara e contundente. Primeiro, ela mostrou que o Senhor não divide sua glória com ninguém. O silêncio de Herodes diante das aclamações foi um ato deliberado, e sua omissão trouxe consequências imediatas. Segundo, o episódio reafirmou a superioridade divina sobre os poderes humanos. Salmos capítulo 2, versículo 4 diz: Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Essa passagem reflete a ironia divina. Enquanto os homens glorificavam Herodes, Deus o humilhava para demonstrar sua soberania. As repercussões da morte de Herodes se estenderam além de Cesareia. Notícias do evento se espalharam rapidamente, levando líderes políticos e religiosos a refletirem sobre sua própria posição diante do Deus de Israel. Muitos perceberam que nem exércitos, nem riquezas poderiam protegê-los da justiça divina. O acontecimento serviu como um aviso poderoso de que somente Deus governa com autoridade absoluta sobre todas as coisas. Para a igreja primitiva, o significado do evento foi ainda mais profundo. Os cristãos, que enfrentaram perseguição direta de Herodes, encontraram no episódio uma renovação de fé e coragem. Aquele que parecia inabalável foi derrubado em um instante pela mão de Deus, mostrando que suas promessas eram verdadeiras e que suas intervenções eram reais. O mesmo Deus que libertou Pedro foi o que trouxe justiça diante do opressor, fortalecendo a confiança da igreja em suas ações. A morte de Herodes também levantou questionamentos sobre os propósitos de Deus diante de aparentes injustiças. Por que Deus permitiu que Tiago fosse executado, mas interveio para salvar Pedro e julgar Herodes? Essas questões ecoam em Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Embora essas perguntas não tenham respostas definitivas, o evento reafirmou que Deus age no momento e na forma que considera perfeitos, mesmo quando seus planos estão além da compreensão humana. Esse julgamento também revelou a fragilidade da idolatria humana. O mesmo povo que louvou Herodes como Deus testemunhou sua queda de forma pública e irrefutável. O contraste entre os louvores e a condenação subsequente foi uma lição prática de que a glória humana é passageira, enquanto a glória de Deus é eterna. A memória desse evento permaneceu viva entre os que o presenciaram, transformando-se em um marco na história e um lembrete de que Deus não tolera a soberba.
A queda de Herodes trouxe repercussões significativas para a igreja primitiva, que vivia sob intensa perseguição. A morte de um governante que buscava destruir a fé cristã foi vista como um sinal claro do poder e da justiça de Deus. Esse acontecimento não apenas encerrou um período de opressão, mas também fortaleceu a confiança dos cristãos na proteção divina. Os seguidores de Cristo, que já haviam testemunhado a libertação milagrosa de Pedro, agora viam novamente a mão de Deus em ação, dessa vez trazendo justiça contra o opressor. Atos capítulo 12, versículo 24, registra: "E a palavra de Deus crescia e se multiplicava." Esse versículo resume o impacto transformador do julgamento de Herodes. A igreja, que antes era alvo de perseguição, experimentou um crescimento renovado. A morte de Herodes não apenas revelou o poder de Deus, mas também encorajou os cristãos a perseverarem, sabendo que sua justiça é fiel e imutável. Os eventos também deixaram um impacto nos líderes seculares. Muitos, ao ouvirem sobre o destino de Herodes, passaram a respeitar mais os cristãos e evitaram confrontos diretos com a igreja. Isso abriu espaço para que o evangelho fosse pregado com menos resistência, permitindo que a mensagem de Cristo alcançasse ainda mais pessoas. O episódio demonstrou que, mesmo em meio a tribulações, Deus age para cumprir seus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma: "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." A morte de Herodes, embora um ato de julgamento, serviu para glorificar a Deus e expandir seu reino, reafirmando que ele permanece no controle de todas as coisas. O evento não apenas encerrou a perseguição liderada pelo rei, mas também deu um impulso significativo ao crescimento da igreja. Aqueles que antes temiam o poder humano encontraram renovada confiança na certeza de que Deus estava ao lado deles, guiando-os e protegendo seu povo. A igreja emergiu mais forte, convicta de que nenhuma força terrena poderia barrar o avanço da mensagem de Cristo. Herodes, que parecia invencível aos olhos dos homens, foi humilhado por Deus, provando que somente o Senhor é o verdadeiro soberano. Esse evento ressoou profundamente no coração dos cristãos, lembrando-os das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 16, versículo 18. "E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." A queda de Herodes reafirmou essa promessa, encorajando os discípulos a seguirem firmes em sua missão. Além de fortalecer a fé dos cristãos, o julgamento de Herodes teve um impacto significativo entre aqueles que estavam fora da igreja. Muitos, ao ouvirem sobre sua morte repentina e o contexto de idolatria que a cercava, começaram a refletir sobre suas próprias vidas e crenças. Governantes e líderes religiosos, temendo sofrer o mesmo destino, passaram a respeitar mais a mensagem do Evangelho e a evitar confrontos diretos com os cristãos. Esse temor abriu portas para que a palavra de Deus fosse proclamada com menos resistência, alcançando ainda mais pessoas. A disseminação do Evangelho, acelerada pela queda de Herodes, demonstra que Deus utiliza até mesmo momentos de julgamento para cumprir seus propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28, destaca: "Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." A morte de Herodes, embora um ato de juízo, serviu como um marco para a expansão da mensagem de redenção e amor divino. A igreja primitiva, fortalecida por esses acontecimentos, tornou-se mais ousada na proclamação do Evangelho. O medo da perseguição foi substituído por uma confiança inabalável na proteção e no plano de Deus. Cada novo convertido simbolizava uma vitória sobre as trevas, e a morte de Herodes consolidou a certeza de que Deus permanece vigilante e pronto para agir no momento certo. Enquanto isso, a reputação dos cristãos crescia, e seu testemunho de fé inabalável começava a conquistar o respeito até mesmo de críticos. A mensagem era clara: o Deus que eles serviam não era apenas misericordioso, mas também justo e soberano. A queda de Herodes tornou-se um lembrete universal de que nenhum poder humano pode igualar a glória e a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Esse relato nos desafia a viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos depende de Deus. A glória que ele não dividiu com Herodes é a mesma que nos convida à adoração e submissão. Como Tiago, capítulo 4, versículo 10, ensina: "Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará."
A verdadeira exaltação não está nas aclamações humanas, mas em uma vida rendida à vontade divina. A morte de Herodes também é um testemunho da fidelidade de Deus para com seu povo.